Glória a Deus. Sauda amada igreja, que a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sou sempre grato a Deus por estar aqui e pela forma tão calorosa que os irmãos nos recebem todas as vezes que aqui estamos. Talvez você se pergunte, pastor, e a igreja lá? Eu não tenho vergonha de dizer não, irmãos, eu fechei. Porque não adianta você querer cuidar do ministério se você não consegue nem mesmo cuidar primeiro da tua família. E antes do ministério vem a minha família. Vem Deus, a minha família, depois a igreja. Se você está tendo dificuldade para cuidar da tua família, como é que você vai cuidar da igreja? Pastor, ele é vergonhoso? Não. Não tenho vergonha. Porque antes de fechar eu orei. Eu pedi a Deus que Ele nos desse direção. E quando eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não gosto de ficar pulando de galho em galho. Eu não tenho chamado para evangelástico. Já ouviu falar em evangelástico? Evangelástico é aquele que está aqui, aí daqui a pouco ele estica e tá, vai parar lá do outro lado. Ou seja, ele não tem paradeiro. E eu aprendi que a melhor coisa para um crente é ter raiz. E nada melhor do que você colocar as suas raízes em terra fértil e água boa. Por isso que eu vim parar aqui. Pastor, o senhor veio para somar? Não. Como assim, pastor? Eu não quero criar duas pipes. Eu vim para me integrar e me entregar e fazer aquilo que o Senhor me permitir realizar. Porque na maioria das vezes quando as pessoas vêm e falam assim, eu vim para somar. Eu paro, penso, falo assim, somar? 1 mais 1 são 2. Não precisa de 2, precisamos que sejamos 1. Hoje é noite de celebração, e eu glorifico a Deus por isso. Amados, por gentileza, como eu sei que eu tenho algumas coisas para falar da parte do Senhor, abre tua Bíblia, por gentileza, em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo de número 9. Bonita a caneca, pastor. Sexta-feira eu dei só uma saudação, fui acompanhar meu filho mais velho numa ministração. Eu dei só uma saudação e ele fica assim, qual é, pai? Tá quebrando minhas pernas. Falei, que isso, filho? Ele, o senhor vai lá dar uma saudação, vou pregar mais o quê? Eu falei, prega o que Deus te colocou no teu coração. Não é? Todos acharam, amém? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quem aqui ainda não é membro dessa casa e está visitando nessa noite? Quem é visitante? Temos algum visitante entre nós? Não. Todos aqui são crentes? Quem não é crente aí? Quem ainda não aceitou Jesus? Bom, isso é bom e é ruim. Mas vamos lá. É bom porque eu não preciso simplificar muita coisa daquilo que eu vou falar. É ruim porque deveria ter pessoas que não são crentes para ouvir a palavra e aceitar Jesus. Hebreus 9 diz assim o texto, a partir do versículo de número 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Qual é o nome do segundo, por favor, que eu acabei de ler? Quem pode repetir? Não entendi, irmãos. Pode repetir?
o nome do primeiro, qual é o nome do primeiro? Vocês estão desligados. Vamos lá, vou ajudar vocês. O nome do primeiro é santuário. O nome do segundo, Santo dos Santos. Deixe tua Bíblia aberta se assim desejar. Compreenda uma coisa. O texto que acabamos de abordar, ele fala para nós sobre a releitura que o escritor aos Hebreus faz da estruturação do tabernáculo. E dentro dessa estruturação do tabernáculo, nós temos por certo que quando Deus ele chama Moisés e entrega a Moisés o plano de construção do templo, do tabernáculo, naquela época, o povo era transitório, o povo era itinerante, então não havia possibilidade de fazer a construção física do templo. Então Deus manda a Moisés: Moisés, você criará a tenda da congregação, e para onde eu lhe direcionar, a tenda da congregação irá junto com vocês. Mas chegará o tempo em que a tenda da congregação se transformará em um templo. O tempo se passa, a história segue seu curso, e agora chega Davi. E diz a Bíblia que Davi ele tem o desejo de edificar o templo do Senhor. E o projeto que Deus tinha colocado nas mãos de Moisés, através da tenda da congregação, Deus agora direciona a Davi a planta, o projeto de construção do templo. Mas Deus fala para Davi: Davi, olha, presta atenção, o desejo do teu coração é muito bom, mas você não poderá construir casa para mim. Davi fica: Senhor, mas por quê? Davi, olha as tuas mãos. Está vendo as tuas mãos, Davi? As suas mãos estão sujas de sangue. E como pode um homem com as mãos sujas de sangue construir algo que seja santo ao Senhor? Mas teu filho, que nasceu das suas entranhas, esse edificará o templo no seu lugar. Entrega para ele. E nós vamos perceber que Davi entrega a Salomão de todas as responsabilidades que Deus deu a Davi, e que Davi iria repassar a Salomão a maior de todas as responsabilidades, o maior de todos os compromissos, era a construção do templo, o templo da glória de Deus. Salomão vem e começa a edificar o templo ao Senhor. Salomão faz tributário pelo menos 60% das nações da terra. Todas elas se tornam tributárias para enviar recursos e mantimentos e materiais para a edificação do templo do Senhor. O templo é construído, e quando o templo é construído, tem a festa de inauguração. E na festa de inauguração, Salomão, ele se coloca de pé, ele ora ao Senhor. E quando Salomão ora ao Senhor, a Bíblia nos declara que a glória do Senhor se manifesta e enche toda a casa. Coisa linda, coisa maravilhosa de Deus. Mas algo me chama a atenção, amados, que quando Deus ele estabelece o templo, se você já teve a oportunidade de ver a planta do templo, na planta do templo está exatamente assim. Imagina que isso aqui fosse o templo construído por Salomão. Daquela porta para fora, porta de alumínio para fora, era o átrio exterior, também conhecido como o átrio dos gentios. E nesse átrio exterior, qualquer pessoa poderia chegar. Qualquer um, irmãos, sem exceção.
nesse átrio exterior, da porta de alumínio para lá, qualquer um, não precisa ser judeu, não precisa ser circuncidado, nada, qualquer um que chegar é bem recebido. Mas você observa que do átrio exterior para o átrio interior, para passar pela porta formosa, não era qualquer um. Então todo aquele que tinha defeito, todo aquele que tinha alguma mácula, todo aquele que não fosse judeu, todo aquele que era estrangeiro, parava por ali, chegava ali naquele lugar, celebrava ao Senhor. Tinha os levitas que ficavam do lado de fora, né, adorando a Deus, trazendo o povo para adoração, trazendo o povo para exaltação o nome do Senhor. Mas para por aí, daqui você não pode passar. Entenda bem, a primeira coisa que tinha nesse lugar, no átrio exterior, a todo aquele que chegasse, era o altar do sacrifício. Muitas pessoas de tempo em tempo vinham para sacrificar ao Senhor, independente da sua conduta, independente da sua etimologia, independente da sua nacionalidade, independente da sua idade, todos vinham para sacrificar ao Senhor. Chegava ali, oferecia sua oferta, fazia o seu sacrifício. Depois de feito o sacrifício, o processo de sacrifício era bem interessante, porque no altar você pegava a tua oferta, deitava sobre o altar, o sacerdote que ali estava, pegava o sangue da tua oferta, aspergia sobre você, e depois oferecia a tua oferta ao Senhor. Deus recebia a tua oferta. Você saía daquele altar, passava em uma pia de bronze, lavava-se, e quem não era judeu, voltava pelo caminho que veio. Estava feito o seu compromisso, a sua religiosidade estava feita. Dali você não pode passar. Mas quem era judeu tinha um acesso melhor. Passava por essa porta e entrava no átrio interior. E no átrio interior, irmãos, olha só que coisa legal. Tinha um outro altar. No átrio interior, tinha um local específico para se queimar incenso. No átrio interior, tinha um lugar direcionado para adoração. Quando eles entravam no átrio interior, as mulheres podiam vir, aquelas que eram, descendência judaica. Os homens que eram descendentes judeus também podiam entrar ali. E era uma visão maravilhosa. Imagina, uma escadaria logo ao fundo, e ali todos os levitas, aparamentados, preparados, louvando, engrandecendo, bendizendo a majestade do Senhor. Que coisa linda! Só que tinha um detalhe. As mulheres ficavam ali no átrio interior. Fazendo um comparativo, era como se as mulheres pudessem entrar da porta de alumínio e parar nessa primeira coluna rosa. Podia ficar ali, se alegrar ali, celebrar ali, engrandecer ali, exaltar ali, ali. Mas dali você não podia passar. E era interessante mais ainda, irmãos, porque se alguém ousasse passar, os levitas que ficavam fazendo a segurança da porta tinham autorização do próprio Deus. Se tentar passar, enfia a espada, porque o lugar é santo, e ninguém vai profanar o lugar que é santo. Pastor, não estou entendendo. Calma, você vai entender. Os homens que passaram da primeira porta, que passaram da segunda, agora podiam passar a terceira porta. Eles passavam pela porta dos levitas e ficavam numa recâmara exterior. E nessa recâmara exterior, os homens ali ofereciam mais um sacrifício, davam mais uma oferta de manjar ao Senhor. Mas eles ficavam ali.
E os sacerdotes passavam daquela porta para o lugar santo. Fazendo um comparativo, era como se as mulheres paravam na primeira coluna, os homens ficavam aqui entre as duas colunas rosa, na recâmara interior, e os sacerdotes passavam e chegavam nessa área que aqui nós estamos. E agora os sacerdotes tinham também o seu compromisso de adorar a Deus. Você observa que ninguém deixa de adorar, ninguém deixa de celebrar, não é isso? Ninguém deixa de buscar o Senhor. Mas nem todo mundo pode chegar aonde outros chegam. Isso era naquela época. Calma. E os sacerdotes chegam aqui. E há uma festa, celebração, adoração. Deixa eu descer aqui só para mostrar para vocês um negócio. O sacerdote, ele chega aqui, irmãos. E para ele já é um motivo de alegria chegar a esse lugar. Para ele já é um motivo de celebração, de adoração, porque ele chegou aqui. Ele é selecionado, escolhido, separado para chegar aqui. Irmãos, daqui para Deus falta pouca coisa, né? Mas ele pode passar? O sacerdote pode passar? Quem é que podia passar? Então vamos lá, o sumo sacerdote. Eu vou incorporar aqui o sumo sacerdote. Eu vou passar e vou chegar ao lugar santíssimo. Eu vou chegar no Santo dos Santos. Eu vou chegar em um lugar exclusivo e selecionado para poucos. Eu quero simplificar para você o seguinte, meu irmão. O céu não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai chegar no céu. Não é qualquer um que vai chegar na presença do Altíssimo da maneira que convém. Pois Deus, ele tem regras. E se você não cumpre as regras de Deus, você vai ficar fora. Estava sem bateria, nem percebi. Se você não cumpre as regras, você fica de fora. Entenda uma coisa. Lá fora vem a multidão. Todo mundo lembra de Deus, não é isso? Todo mundo fala de Deus, mas poucos querem ter compromisso com Deus. Quem entende a necessidade do compromisso passa pela porta. Mas, irmão, depois que você passa pela porta, é uma porta que você só entra. Não dá para voltar atrás. Não tem como. Algumas pessoas vão se contentar e ficar ali, na área das mulheres, no átrio interior. Pastor, tá bom aqui. Eu não quero compromisso. Eu não quero assumir compromisso. Não é assim? Talvez você vai falar, que é isso, pastor? Soltando piada? Não, estou dizendo para você, meu irmão. Se você não quer ter compromisso com Deus, fica tranquilo. Pode ficar onde você está. Também não reclame do resultado. A Bíblia nos declara que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até o quê? Ser dia perfeito. Então, irmãos, é uma trajetória, é uma caminhada. Ou você faz a caminhada, ou você segue a trajetória, ou vai ficar com a vida estagnada. Interessante que as pessoas que ficam com a vida estagnada reclamam de tudo, né? Joga a culpa para tudo quanto é coisa. O problema é o governo, o problema é a segurança, o problema é isso, o problema é aquilo. Mas a pessoa não se dá conta de que a estagnação da vida dela é por inércia de ações da vida dela. Quer ficar no átrio interior? Fica. Não tem problema. Tem não, pastor? Não. Algumas pessoas são ousadas, são corajosas e não se contentam em ficar lá. Olham todo mundo passando e falam assim: por que ele passa e eu não posso? Talvez naquele tempo, realmente não poderia. Talvez naquele tempo, se você tentasse ou ousasse entrar, você teria um grande problema. Mas a Bíblia nos declara que veio um homem, que em sua origem ele era rei, porque ele era da descendência direta de Davi.
ele era sumo sacerdote, porque ele era da linhagem do primeiro sumo sacerdote. Ele era da linhagem direta. Rei, sacerdote e profeta. E esse homem, ele não só passou da primeira porta, do átrio interior, o átrio recâmara interna, lugar santo, mas ele chegou na divisa do lugar santo, e ele literalmente rasgou o véu. E quando ele rasgou o véu, ele disse: está consumado, o caminho está livre, a passagem está feita, não precisa mais parar, não precisa mais ficar lá atrás. Agora qualquer um que chegar lá fora, independente das suas máculas, independente das suas mazelas, independente das circunstâncias da sua vida, ele tem autonomia para chegar no lugar do Santo dos Santos. Aí eu te pergunto nessa noite, meu irmão, o que te impede nessa noite de chegar ao Santo dos Santos? O que te impede de chegar ao Santo dos Santos? O que te impede de oferecer a Deus uma perfeita adoração? Qual é o motivo que impede você de chegar ao Santo dos Santos? Faz uma reflexão. Hoje é noite de celebração ao Senhor. Eu tenho por princípio que toda noite de celebração ao Senhor, a mensagem tem que ser uma mensagem de reflexão. Talvez a tua vida está estagnada, meu irmão, e você precisa dar um start nessa vida, precisa dar um movimento, precisa tomar uma ação, sair da margem. Eu sempre digo, irmãos, que quem vive na margem é o que mesmo? É marginal. E tem muita gente vivendo na margem do Evangelho. E quando eu digo viver na margem do Evangelho, é não corresponder a tudo aquilo que o reino pode oferecer para você. Mas para que o reino possa oferecer para você, você tem que se doar primeiro. Para que o reino possa abrir as portas do céu para você, você tem que se apresentar primeiro. O sacerdote, ele só podia entrar uma vez ao ano. E para ele entrar, ou melhor, o sumo sacerdote, para ele entrar, ele tinha de estar com a vida dele em condições. Porque a resposta de Deus para aquele momento, para a aprovação dele, só viria se ele estivesse comprometido com o negócio. Os sacerdotes apenas estavam envolvidos com a situação. Pastor, qual é a diferença de estar envolvido e estar comprometido? Essa eu aprendi com o diácono César, Paulo Sérgio, desculpe. Quando você está apenas envolvido com a coisa, você só faz parte do negócio, né? Lembra de Gideão? Gideão, separa o povo aí, chama a galera, e vamos batalhar, vamos vencer, vamos ganhar. Gideão vai lá e chama todo mundo. 32 mil pessoas. Aí Deus olha para Gideão e fala assim: Gideão, tem muita gente, mas Senhor, o exército inimigo é maior. Gideão, tem muita gente que está só envolvida no negócio, mas a hora que a chapa esquentar, ele vai ser o primeiro a sair correndo, e quando ele sair correndo, vai atrapalhar quem está querendo estar comprometido. O que eu faço, Senhor? Gideão, fala para os covardes ir embora. Tinha muita gente envolvida, né?
Ó, quem for covarde aí pode ir embora. Gideão na sua cabeça, ele deve estar imaginando assim, vai sair os 2, 3, né? Todo mundo veio por conta própria. Todo mundo veio porque foi chamado. Todo mundo veio porque entende a necessidade de estar pronto para a obra. Faz a contagem aí. Quantos foram embora? 2.000? 1.000? 500? Gideão, não, a notícia não é boa, não. 22.000 pessoas foram embora. Quê? 22 mil, Gideão. Eu fico imaginando Gideão naquela hora. E agora? Já estava ruim. Ficou pior. Alô? Já estava ruim. Ficou pior. Aí ele entende assim, dá para levar com os que tem. Deus fala para Gideão, Gideão, ainda tem muita gente que não está comprometida com a causa. Entenda uma coisa, meu irmão. Eu falei isso uma vez, mais um pouco me tacariam pedra. Deus não está preocupado com quantidade não, tá? Deus não está preocupado com quantidade. Pode ter 2 aqui. Pode sobrar 2 aqui dentro, irmão. Deus está preocupado com qualidade. Se tiver 1.000 só envolvido com a coisa e 2 comprometido com o negócio, Deus vai contar com os 2 que está comprometido. Deus não está preocupado com qualidade, com quantidade. O negócio para Deus é qualidade. Qualidade daquilo que se faz, qualidade daquilo que se oferece, qualidade no comprometimento. É isso que Deus está preocupado. Deus vira para Gideão e fala assim, Gideão, os que agem dessa forma você tira. Gideão pensa assim, vai ser pouca coisa. Sobra 300. Mas sobra 300 comprometidos com o negócio. 300 dispostos a entregar a própria vida pela vitória. Voltando para o sacerdote, o sumo sacerdote, para ele entrar no lugar, no Santo dos Santos, ele tinha de estar totalmente comprometido com o que ele iria fazer. E o comprometimento dele era com a própria vida. Você está comprometido com o reino? Você está comprometido com o reino? Eu já falei, uma certa ocasião, numa ministração, volto a dizer, infelizmente, nós somos um povo muito egoísta, queremos muito para nós, pensamos só em nós, e olhamos só para os nossos propósitos, e não olhamos para o propósito de Deus, porque se você deixar o seu egoísmo de lado, e compreender que talvez, por alguma circunstância, você deva morrer por amor ao Evangelho, nem todo mundo vai estar comprometido ao ponto de morrer por amor ao Evangelho. Você estaria? Pensa bem antes de responder. Porque não é para mim que você está respondendo isso. É para Deus. Não é para mim que você está falando isso. Você está falando isso para Deus. Lembra que eu falei que o primeiro utensílio na entrada do templo era o altar do sacrifício? Para ver a glória de Deus, irmãos, tem que ter sacrifício. Muita gente quer ver a glória de Deus, muita gente quer ver o fogo descer, muita gente quer ver a glória se manifestar, muita gente quer, Senhor, entra com providência, faz coisa grande, mas não quer sacrifício. Tem muito crente fast food por aí, meu irmão, querendo a coisa fácil. E coisa fácil, com Deus, eu não vejo nada fácil. Com Deus, eu não vejo nada fácil. Porque tudo para Deus, ele requer primeiro um sacrifício, a necessidade de uma entrega da nossa parte. Para adorar a Deus, você tem que entregar alguma coisa primeiro, irmão. O que você entregou para Deus nessa noite? Para vir aqui adorar.
Pastor, eu cheguei em casa, tomei um banho, nem pensei, vim para o culto. Não fez nenhum sacrifício, irmão? Não, pastor, o sacrifício foi na antiga aliança. Quem disse para você isso? Quem falou para você que o sacrifício ficou na antiga aliança? O que Jesus foi para você? O primeiro e maior dos grandes sacrifícios, quem foi? O próprio Cristo. Ele se sacrificou pela sua vida. E qual é o sacrifício que você faz por ele? Ah, pastor, mas era só no Antigo Testamento. Não era, não. Porque se você observar o Novo Testamento, e se você observar cada apóstolo do Novo Testamento, você vai perceber também que cada apóstolo do Novo Testamento se ofereceu em sacrifício ao Senhor. E por que a igreja de hoje não tem mais milagre? Corrigindo? Por que os milagres das igrejas de hoje estão escassos? Porque as pessoas não querem mais sacrifício. As pessoas não estão mais dispostas a se sacrificar pelo reino. Comece a partir de hoje, meu irmão, a oferecer a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Comece a fazer isso. Quer ver mudança, transformação na sua casa? Ofereça sacrifício. Faça sacrifício pelo seu casamento. Faça sacrifício pela sua família. Faça sacrifício pela sua casa. Faça sacrifício pela sua vida profissional. Faça sacrifício pela sua vida financeira. Eu ouço muita gente dizendo assim, pastor, Diego, de repente você já ouviu isso. O devorador está lá em casa, pastor. As coisas estão destruídas lá. Não é assim? A culpa é do devorador, né? Mas o irmão não se controla. Não para de gastar. A culpa é do devorador, irmão? Seja sincero. Não para de gastar. O devorador está batendo palma. Cláudio Duarte falou uma expressão uma vez que eu achei até engraçado. Que algumas pessoas falam assim, o devorador é o diabo. O diabo está assim, não tem nada a ver com isso não, tá? E não vem para cá que senão vai querer roubar o que eu tenho. Tem gente assim, irmão. Aí fala assim, pastor, estou na maior prova lá na minha casa. A minha esposa só o sangue do cordeiro. O que você está fazendo, irmão? Qual sacrifício você está fazendo pelo teu casamento? Fala para mim. Quando você tem a oportunidade de conversar com a tua esposa, tu vai para o celular. Ou vai para a televisão. Vai para qualquer outro lugar. Mas não cria um relacionamento sadio dentro de casa. Ou quando tem a oportunidade de conversar, não riam. Quer chamar a mulher de mula. Quem lhe entenda. Quer chamar a mulher de praga. Prova. Aí vai ser mesmo, irmão. A tua boca é uma bênção. A tua boca está aí para profetizar. E se você profetizar que ela é uma praga, vai ser uma praga mesmo. Se você profetizar que ela é vai ser o que você profetizar, irmão. Aí você chega no teu trabalho, e você fala assim, eu não aguento mais esse lugar. Irmão, o problema não é o lugar. O problema é a atmosfera que você gera no lugar. Você pode trabalhar sozinho, home office, você sozinho dentro de casa. Você vai arranjar problema. Qual sacrifício você está fazendo? O primeiro lugar é o altar. Como é que está o teu altar nessa noite? O que você está apresentando nele? O que você está sacrificando nesse altar? As pessoas querem as coisas muito fáceis. As pessoas querem as coisas, sabe, mamãozinho com açúcar. Eu vou dobrar o joelho agora, vou orar, e quando eu levantar do joelho, Deus tem que responder. Mas não quer sacrificar. E sem sacrifício, não tem adoração. E sem adoração, não tem manifestação da glória de Deus. Faça diferente, irmãos. Diferente daquilo
que você tem semeado, daquilo que você tem plantado, colha outra semente, prepare outra semente. Isso é para a nossa vida, essa mensagem é para a nossa vida. Ou você vai ser igual aqueles da multidão, que ficavam do lado de fora, com seus defeitos, com suas mazelas, com seus delitos, e por causa disso, não se permitiam entrar na porta formosa. Tem muita gente vivendo à margem do Evangelho, mas não porque o Evangelho os coloca à margem, porque não tem atitude para tomar uma posição, para corrigir a sua postura, para compreender que também é filho de Deus, e sendo filho de Deus, precisa se portar como tal. E quando recebe uma chamada de Deus, quando é chamada a atenção por Deus, vou me revoltar, vou sair da igreja. Se você sair da igreja, Deus vai continuar sendo Deus, Ele vai continuar sendo quem Ele é, a igreja vai continuar sendo quem ela é. A diferença é que você não será mais a mesma pessoa. Algumas pessoas entram no santuário. Eu tenho 2 minutos para terminar. Algumas pessoas entram no santuário. Judeu, faz o sacrifício, entra no santuário, mas poucas pessoas vão entrar no Santo dos Santos. Hoje o negócio é diferente, irmãos. Hoje a mesma pessoa que entrou no santuário, a mesma pessoa que entrou, que fez o sacrifício, que chegou na área dos levitas, na porta dos levitas, essa mesma pessoa tem autonomia pelo próprio Deus para entrar no Santo dos Santos. E por que você não entra? Porque você não permite que a glória do Eterno te envolva. O que está faltando, irmão, para que a glória do Eterno envolva a sua vida? O que está faltando? Para que você possa contemplar a majestade do Deus eterno. Eu me lembro do profeta Isaías. Isaías vivia uma vida, talvez como muitos do que eu relatei. Era profeta, irmãos. Lembra? Ele era profeta, chamado por Deus, consagrado por Deus, separado por Deus. Mas ele traz um relato seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo. Irmãos, ele estava numa situação em que ele consegue contemplar a excelência do grandioso Deus, a tal ponto de perceber a glória de Deus no lugar em que ele estava. Mas nesse momento, que ele contempla a glória de Deus, que ele contempla os querubins, os serafins, que voavam de um lado ao outro, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ele se depara consigo mesmo, e nessa hora de reflexão ele diz assim: ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros, ai de mim. Pastor, mas ele não era profeta? Quem é o profeta? O profeta, ele não é um mediador entre Deus e o homem, ele não é o comunicador entre Deus e o homem, ou seja, ele tem que estar numa afinação com Deus, para que Deus fale com ele, e ele fale com o povo. E como é que agora que ele contempla a glória de Deus, ele diz: ai de mim? Porque nesse momento, ele vivia uma vida à margem do Evangelho, à margem do reino. Deus não quer você vivendo uma vida à margem do reino. Deus não quer você na margem, meu irmão. Deus não quer você na margem. Se Deus te quisesse na margem, Ele te deixava lá na porta do lado de fora. Mas Deus está te chamando para um compromisso.
Para estar comprometido tem que ter compromisso. Deus está te chamando, vou dizer de novo, Deus está te chamando para ter compromisso. Assim como Deus tinha chamado o profeta. Deus vira para o profeta, quando ele se lamuria, ele entende a situação que ele está, Deus dá ordem, o querubim vai lá no trono, no altar, pega com uma tenaz, uma brasa viva do altar, vem e toca em seus lábios, e ele fala assim, vê, isso tocou teus lábios, para purificar os teus lábios. O que Deus está proporcionando a ele? Transformação. Deus está proporcionando a você nessa noite uma oportunidade de transformação. Se você quiser continuar vivendo a vida que você está levando, é critério seu. Se você quiser continuar vivendo à margem do Evangelho, é critério seu. Mas, irmão, o céu é para poucos. O céu é só para os escolhidos. Os escolhidos que cumprem a vontade do Senhor. Está do lado de fora? Está na multidão? Sai da multidão, irmão. Sai da multidão, sai da margem. Eu podia dizer, irmão, toma vergonha na cara e tal. Não vou falar isso. Eu vou dizer para você, ó, sai da margem. Eu acho que é mais feio o crente que fica na margem do que aquele que está do lado de fora. Pegou? Já imaginou você ser chamado de crente do Paraguai? Ser do Paraguai não é uma coisa boa não, né? Uma qualidade boa não, né? Eu me lembro que quando jovem, fazendo parte da mocidade, nós fomos uma ocasião fazer um evangelismo. E nesse evangelismo, a gente ali pregando, tal. Daqui a pouco eu junto com um jovem, um colega nosso. Aí quando nós passamos num grupo de jovens, o grupo de jovens que estava lá, olhou para ele e falou assim, crente do Paraguai. Aí eu me assustei com aquilo, eu falei, como assim? Aí um dos meninos virou e falou para ele assim, vai vir falar de Jesus para mim agora, logo tu. Aí o diabo, né? Não, irmão, isso é testemunho. Porque se você não tiver testemunho, fica tranquilo, que o mundo aí fora vai te acusar. Se você não tiver uma vida de integridade, uma vida de verdade, uma vida de sacrifício, o mundo aí fora vai denunciar você. Porque a Bíblia é clara quando ela diz que aquele que age de engano não prosperará na congregação do justo. Aquilo me chamou a atenção, eu fui lá, chamei o jovem, eu falei, rapaz, e aí e tal. Ele, para ser crente igual esse cara aí, eu não quero não. Eu falei, essa é a oportunidade, faça a diferença. Vem para a igreja com a gente e seja melhor do que ele. Eu tinha de aproveitar a oportunidade para pregar sobre a vida daqueles meninos. Aquele rapaz que estava com a gente, infelizmente ele passou vergonha. Aí depois, quando a gente voltou para a igreja, vamos orar todo mundo junto. Aí ele virou para mim, irmão, não fala nada para ninguém não. Eu falei, rapaz, eu não mando na tua vida não, cara. Você gostou de passar o que você passou hoje? Ele, não. Eu falei, então muda a tua semente. Está gostando do que você está vivendo? Tá bom para você? Tá não, pastor. Então muda a tua semente. Porque a hora que você começar a trocar a semente, vai semear coisa nova na tua vida. Mas tudo começa no sacrifício. Amém, irmãos? Eu não vou me estender mais. Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele quer proporcionar para você uma experiência sobrenatural do reino. Mas não é todo mundo que vai viver o sobrenatural. Não é todo mundo que vai viver uma vida extraordinária. Que isso, pastor? Está querendo colocar limitação? Não. Eu estou dizendo para você que se você não sair da margem, não vir para viver uma vida de integridade na presença do Eterno, você não vai provar o extraordinário, você não vai provar o sobrenatural, você não vai provar o eterno, o maravilhoso, o excelso, você vai continuar com a vida que você está. A escolha é tua. A decisão é tua. Eu não posso te obrigar. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém?